Olá, Diógenes Moita por aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é foro e laudêmio. Essa é a nossa aula de número 17 e desde já eu convido a vocês a acompanhar todo o nosso conteúdo aqui no YouTube e também em nossas redes sociais com o @Diógenes Moita, só corrigindo aqui o nosso arroba. Então, @Diógenes Moita, segue lá no Instagram, segue no TikTok, nós estamos em todas as redes sociais, aqui no YouTube, com aulas todas as terças e quintas, saindo até às 21 horas no nosso canal. E o nosso objetivo é trazer conteúdos sensíveis, que fazem parte do dia a dia da nossa profissão de corretor de imóveis, para facilitar. Você que está aí do outro lado, que muitas vezes está iniciando nessa jornada de corretor de imóveis, ou mesmo que já tem uma vasta experiência, para que a gente possa aqui trocar conhecimento, se ajudar e ajudar a nossa profissão corretor de imóveis a crescer ainda mais no nosso mercado. Então, vamos lá. Foro e laudêmio. Nós vamos tratar hoje toda essa parte conceitual que envolve esses dois temas importantes que a gente encontra principalmente em cidades litorâneas, em cidades que são cortadas por rios, muitas vezes em regiões ou cidades que são históricas, que são mais antigas, vai ter muito esse fenômeno do foro e laudêmio. Então, não raramente, aqui na minha cidade, que é Teresina, Piauí, eu sou abordado por clientes ou me deparo com imóveis que têm essa característica de ser um terreno foreiro. E aí, meu amigo corretor, minha amiga corretora, o que é um terreno foreiro, o que é o foro, o que é laudêmio, quais os cuidados que nós, corretores de imóveis, temos que tomar e quais as medidas que nós temos que orientar para que nossos clientes, comprador e vendedor, possam realizar o negócio jurídico envolvendo um terreno foreiro da forma correta. Vamos por partes. O que é foro? Foro, portanto, é uma pensão, é um pagamento que é devido pelo foreiro ao senhorio. Então, foreiro é a pessoa que vai usar o imóvel, tá? Senhorio é a pessoa que é dona do prédio, é dona do imóvel, tá? Então, nós temos aí o dono do patrimônio e nós temos a pessoa que recebe o direito de uso, que é sim vitalício e passivo, inclusive, de direito sucessório, né? Passível de ser transferido por herança. Calma, isso aos poucos aqui durante a nossa aula vai ficar bem claro. Essa pensão, de já eu adianto, ela é paga anualmente pela pessoa que aluga um imóvel. Vou colocar esse aluga entre aspas, para que a gente tenha apenas um entendimento aqui dessa relação, porque é como fosse realmente um aluguel. Então, é pago anualmente pela pessoa que aluga o imóvel ao dono desse imóvel. Então, nós estamos falando aqui de uma renda, de uma pensão. Então, mais uma vez, existe o dono do imóvel, o dono original do imóvel, e é passado através de um contrato, através de uma relação foreira, os direitos de uso serão passados a outra pessoa e é dado o direito de uso, de transmitir por herança e, inclusive, de comprar e vender, realizar, portanto, a venda desse patrimônio. Mas, repito, vamos com calma. Surge, então, outro conceito, que é o da enfiteuse, ou enfiteuse, ou aforamento. Nada mais é do que a convenção, a relação pelo qual o dono de um prédio, o dono de um imóvel, transfere para outra pessoa o seu domínio útil, em troca de quê? Do foro. Gente, nós vamos ter daqui a pouco uma lousa, né? Eu gosto de estar sempre escrevendo, porque veja bem, eu sou muito de
mapa mental. Então, da gente muitas vezes desenhar e deixar claro essa relação. Porque, veja, a relação chama de enfiteuse ou aforamento. Você tem papel e caneta aí, vai anotando. Você tem uma relação, enfiteuse ou aforamento. É a relação, é a convenção formada entre as partes. Quem são as partes? É o dono do prédio, vai transferir para outra pessoa o domínio desse imóvel em troca de foro. Perfeito? Então, nós temos a relação, é chamada de aforamento. Através do aforamento, através da enfiteuse, você tem o dono do imóvel transferindo para outra pessoa o direito de utilização completa desse imóvel em troca de quê? Do foro, que nós já vimos, um pagamento anual, que é como fosse um aluguel por esse imóvel. Eu digo como fosse, né, porque coloquei inclusive entre aspas, porque diferente de uma relação de aluguel comum, o inquilino não pode vender o imóvel que ele está alugando. E aqui nós temos que na relação de aforamento, isso é passado de forma definitiva, é passado para outra pessoa o direito de uso desse imóvel, e a pessoa que recebe esses direitos de uso, ela pode negociar, ela pode vender. Em caso de falecimento, esse direito é transferido. Vamos em frente. Então, dessa relação de enfiteuse ou aforamento, surgem então esses personagens, que é o enfiteuta, que é a pessoa que tem o domínio útil do prédio por enfiteuse ou por aforamento, e o foreiro, que é o cidadão que está pagando o foro, que paga essa taxa anual ao dono real do imóvel. Então, o foreiro, né, ele tem o domínio útil do bem através de um contrato de enfiteuse. Então, o aforamento nada mais é do que um contrato entre o dono real do imóvel e uma pessoa X, cidadão comum qualquer, onde o dono do imóvel diz: está aqui, você tem todos os direitos de uso desse imóvel que é meu. Você pode inclusive vender, transmitir por herança, mas todo ano eu quero receber o foro que me é de direito. Ok? Então nós temos o enfiteuta, que transfere os direitos de uso desse imóvel, e nós temos o foreiro, recebe esses direitos e em troca disso paga o foro. Então, o que é imóvel foreiro? Chegamos então a esse nome de dizer, muitas vezes, inclusive que eu recomendo, temos outras aulas aqui no nosso canal que fala de documentação de imóveis. Você, corretor, você que está aí do outro lado agora me assistindo, quando você receber um documento de um imóvel, tiver acesso a um documento, pare e leia esse documento completamente. Você vai ver que quando se trata de um imóvel foreiro, tem lá a descrição: imóvel foreiro municipal ou imóvel foreiro da União. Você está entendendo? Então, assim, veja, imóvel foreiro municipal é porque ele é foreiro e o dono real desse imóvel é quem? Município. Nós estamos começando a destravar esses conceitos. O município é o dono real e transmitiu para o cidadão fulano de tal, por um contrato foreiro, transmitiu o quê? O domínio, o direito de utilização desse imóvel, por meio de um pagamento anual chamado foro. Legal, é isso aí. Então, imóvel foreiro é um tipo de propriedade que tem um dono de fato, mas os direitos de uso e obrigações são de outra pessoa ou instituição. Nada mais é do que o proprietário de um imóvel transferir o domínio útil do espaço para outra pessoa. Tudo bem. Imagino que estamos aqui nos entendendo. Então, nós temos o imóvel foreiro, nada mais é do que a propriedade que foi submetida a essa instituição, a essa
relação jurídica foreira, de enfiteuse, de aforamento. Legal? É como, já falei aqui, é como aluguel, mas com duração perpétua. E além disso, além de ter a duração perpétua, tem uma qualidade de poder fazer a venda e, além disso, haver a transmissão por vias sucessórias, ou seja, existe a questão de herança, os herdeiros recebem esse imóvel, né? Passa de pai para filho esse direito, tá bom? Quem são, então, já que nós estamos falando aqui que o imóvel foreiro tem dono, quem são os reais proprietários de um imóvel foreiro? Quem danada que são os donos desse imóvel? Normalmente, os donos reais, os donos de verdade dos imóveis foreiros, podem ser os seguintes: a União, a Igreja Católica e os governos municipais. A União no que diz respeito às áreas da Marinha Brasileira. Por isso que eu falei no começo do nosso vídeo, normalmente quem se depara com regiões de praia, regiões que são banhadas por rios, você pode ter áreas que são ali da Marinha Brasileira. Então, normalmente, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, mas já vou adiantar, as áreas litorâneas, existe uma chamada linha de pré-mar. Olha esse nome, vocês vão ouvir muito falar disso. Se você é um profissional que trabalha em áreas litorâneas, você vai ouvir muito falar disso, de linha de pré-mar. Vou já explicar o que é isso. Mas imóveis que estão nessas áreas que pertencem, portanto, à Marinha Brasileira, vão ser imóveis que estarão regularizados ou regulamentados através dessa instituição de aforamento, ok? Muito também comum de ter imóveis cujos donos originários são Igreja Católica, a Igreja Católica. Além disso, governos municipais também. Nós temos situações no nosso país de imóveis que, inclusive, em regiões aí, ali como Rio de Janeiro, por ali assim, tem imóveis que são da antiga família imperial brasileira, que a família até hoje recebe foro, recebe outra instituição que nós vamos ouvir já aqui, vamos já destrinchar para vocês a questão do laudêmio, não é isso? Então tem foro e tem laudêmio, nós vamos já explicar, calma, vai anotando aí quem são os donos reais aqui de imóveis foreiros do nosso país. Então, o porquê da Marinha ser dona? Uma questão de segurança. São áreas litorâneas, são áreas importantes para a defesa do nosso país. Então, a Marinha é a proprietária, mas ela transfere o direito de uso de algumas partes dessas áreas através da instituição aí do aforamento. Igreja Católica vai remeter aqui à origem do nosso país, tá? De como a nossa colonização aconteceu, que a Igreja Católica teve sim uma mão forte nesse momento, e existem áreas originárias de propriedade aí da Igreja Católica que remete à nossa colonização e que até hoje, portanto, são delas, mas que tem ali a transmissão desse direito de uso por meio de aforamento. Governos municipais, da mesma forma, na medida da criação dos municípios, então as áreas que são ali do poder público, muitas vezes a prefeitura concede esse direito de uso para que a cidade possa se desenvolver, e aí concede esse direito de uso por meio de um contrato de aforamento, tá? Então vamos avançar. Qualquer dúvida, por favor, sempre aqui nas nossas aulas eu repito, além de sempre pedir para que você que está aí do outro lado, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está lhe ajudando, vamos ajudar para que esse conteúdo chegue a mais profissionais, chegue a mais pessoas interessadas no setor imobiliário. Como é que faz isso? Dando like, compartilhando com as pessoas que você conhece e também deixa aqui o seu comentário. O seu comentário pode ser de dúvida, sugestão. Fique à vontade para comentar de maneira que possa enriquecer
aqui a nossa parceria ainda mais, tá bom? Para mim vai ser um prazer receber esse comentário, receber aí o like de vocês, uma crítica construtiva para que a gente possa ir melhorando. Então já vimos quem são os donos, já vimos o que é foro, já vimos o que é um imóvel foreiro, já vimos o que é o aforamento ou enfiteuse, não é isso? Vamos avançar. Qual a origem do imóvel foreiro? Qual a origem desta prática? Já dei aqui uma pincelada na medida em que fui explicando por que tem União, Igreja Católica e governos municipais normalmente como donos dessas propriedades. Quem já matou a charada, pelo que eu já falei, comenta aí, tá? Mas vamos avançar. Então, essa prática, ela remete à origem do Brasil, era uma forma de proteger contra as invasões e garantir a propriedade, garantir a expansão, garantir a formação das cidades em áreas estratégicas. Então, quando eu citei aqui o exemplo da Marinha, eu falei de proteção do nosso país, tá bom? E também, quando eu falei os municípios, eu relatei a questão de desenvolvimento da cidade. Na medida que as cidades iam sendo criadas, elas precisavam se desenvolver. Então, o poder público é como se fizesse uma parceria com as pessoas no sentido, ó, está aqui essa terra e vai desenvolver, vai produzir, vai trabalhar, que a cidade precisa crescer. Um exemplo, tá bom? Então, o enfiteuse, a enfiteuse ou o aforamento consistia em oferecer aos habitantes da pátria o direito de posse, de uso e gozo do imóvel, batizado de imóvel foreiro. Assim, a coroa portuguesa ainda seria dona dos terrenos situados, vamos falar agora o que? Daquela linha de pré-mar. Então, situados na faixa de 33 metros da linha de pré-mar, o que é pré-mar médio, maré cheia de 1831, mas outras pessoas poderiam utilizá-los para sempre, inclusive com o aval para vendê-los ou transmitir por herança. Então, aqui nós temos a definição do que é a linha de pré-mar. Foi definido que pela maré cheia, a média de até onde a linha do mar avançava em maré cheia, pegou daquele ponto ali, médio de maré cheia, mais 33 metros, a partir dessa linha de pré-mar, você tem, lá considerando essa média de maré cheia lá do ano de 1831, você tem essa medida aí como a área do patrimônio da União, a área da Marinha Brasileira. Tá? Isso é a medida para definir aí as margens de áreas litorâneas até hoje, viu, meus amigos? Então, nós vimos que tem esse detalhe de poder o quê? Vender ou transmitir por herança. Espero que todos tenham entendido o que é a famosa linha de pré-mar, linha de maré cheia, definida lá pela média de maré cheia até 1831. Então, pega desse ponto de saber até onde o mar chega na praia. Quando a maré está cheia, o mar vem até aqui. Então, desse ponto, mais 33 metros para frente, você tem essa faixa de terra como sendo da Marinha Brasileira. Você tem a escritura do imóvel, pode ser vendido ou herdado. Perfeito. A única diferença para os imóveis convencionais é a obrigatoriedade de pagar o foro e laudêmio. Olhe a importância, corretor ou corretora que me assiste nesse momento. Olha a importância de você conhecer essa instituição, conhecer essa relação jurídica, porque você precisa esclarecer ao vendedor e ao comprador que existe naquele imóvel essa condição especial. O imóvel dele não é um imóvel convencional. Existe uma situação de foro e laudêmio que deverá ser paga. Certo? Então, muitas vezes você é convidado para trabalhar um imóvel, esse imóvel, para fazer a regularização dele. Se ele é um imóvel foreiro, você vai ver aqui que tem que regularizar, além de IPTU, além do ITBI, você vai ter que trabalhar também essa instituição do foro e laudêmio, e nós vamos ver como. Se esses outros dois nomes que eu citei, que foi o IPTU e o ITBI, lhe pareceram estranhos,
consulte aqui no nosso canal, nós temos aula de regularização de imóveis, onde a gente traz esses detalhes de IPTU, de ITBI, a gente destrincha tudo para você, tá bom? Ao final dessa aula, vai lá nessa aula de regularização de imóveis, que é muito importante. O corretor que entende do que é mais importante no imóvel, que é a sua documentação, esse corretor, esse profissional se destaca. Pode ter certeza disso, tá certo? Então, já vimos que você tem escritura, tem o registro do imóvel, mas você vai ter que pagar foro e laudêmio. Tá bom, já sei que tenho que pagar, mas quanto é a taxa de foro? Quanto bendito é isso que eu tenho que pagar? E esse laudêmio, quanto é? Vamos lá. Então, o foro é o imposto que o morador do imóvel foreiro precisa pagar ao dono da propriedade e que corresponde a 0,6% do terreno, sem considerar as benfeitorias realizadas, certo? Então, o valor ele deve ser pago anualmente e normalmente, tá? É possível pagar à vista ou em prestações, como acontece no IPTU, por exemplo, tá certo? Então, foro ele é 0,6% do valor do terreno, é cobrado pelo terreno, pela utilização do terreno, não considera as benfeitorias. E ele é pago anualmente, semelhante ao que acontece no IPTU, e também semelhante ao que acontece no IPTU, você vai poder pagar parcelado, tá bom? Então, normalmente você vai se dirigir à Secretaria do Patrimônio da União para recolher essa taxa do foro e consultar se o imóvel está em dias com essa obrigação. Ok, mas já estou eu aqui curioso, faz a hora que a gente fala de foro, de foreiro, e o laudêmio, o que é o laudêmio? Quanto é que custa isso? Como é cobrado isso? O laudêmio é outro pagamento obrigatório. Essa palavra é importantíssima. Então, ele é para as pessoas que fazem o usufruto do imóvel foreiro. No entanto, esse débito é pago apenas em transações de compra e venda do terreno. Então, a cada transação onerosa deve ser recolhido o pagamento do laudêmio. E é um valor considerável, viu? Então, é aplicado em imóveis gerenciados pela Marinha ou Secretaria do Patrimônio Público da União e ele vai custar 5% do valor total da propriedade. Veja bem, todo ano tem que ser pago foro, 0,6% do valor do terreno. Laudêmio, a cada transferência onerosa de titularidade deste contrato de aforamento, você que está aí, você entendeu por que eu disse a cada transferência onerosa do contrato de aforamento? Porque o que vai acontecer é isso, por meio de uma compra e venda, vai se transferir todos os direitos e deveres de uso daquele imóvel para outra pessoa. E nessa hora aí, o dono do imóvel quer uma parte para ele. E essa parte é 5% do valor total da propriedade, a cada vez que ele for vendido, certo? Então, é obrigatório apresentar o documento da transação para que a venda ou compra seja realizada de forma legal. O imóvel é foreiro, você não vai conseguir fazer escritura e registro sem recolher essas taxas, sem estar com todos os foros em dia e também sem recolher o pagamento do laudêmio e comprovar esse pagamento do laudêmio. Ah, eu paguei foro e laudêmio, eu ainda vou ter que pagar IPTU e ITBI, porque se a gente pensar bem, o foro se assemelha ao IPTU, e o laudêmio ele vai se assemelhar aí ao ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, cobrado pelas prefeituras. Essa resposta eu vou lhe dar no final da aula. Segura aí. Recapitulando, quando são cobrados foro e laudêmio? Foro é anual,
laudêmio na alienação. Em cada alienação, toda vez que houver alienação. Então, o que observar, agora nós vamos, corretor, por favor, muita atenção, tá? A gente está se preparando para chegar na reta final aqui da nossa aula. Eu peço muita atenção, porque a gente entendeu o que é foro, o que é laudêmio, o que é terreno foreiro, o que é isso que se chama de aforamento, por que isso acontece no nosso país, de onde vem isso, quando isso foi criado, com que motivo isso foi criado. E agora nós vamos trazer para o nosso olhar de corretor quais são os cuidados, os devidos cuidados que nós, profissionais, corretores de imóveis, temos que ter para orientar os nossos clientes que possuem um imóvel foreiro ou que estão comprando um imóvel foreiro, tá bom? Muita atenção agora, por favor. Na captação, quando você for fazer a captação do imóvel, quando você verificar essa condição de foreiro, a primeira coisa, informe ao proprietário. Esclareça tudo e confirme se ele entende, se está em dias com as obrigações. Vamos lá. Primeiro, quando? Na captação. No nosso canal, nós temos aulas sobre captação de imóveis, o que observar durante a captação do imóvel. E uma das coisas que é necessário observar durante a captação do imóvel é o registro desse imóvel, é emitir o que a gente chama de uma certidão de inteiro teor com ônus, onde vai aparecer tudo sobre aquele imóvel, quem são os proprietários, todos os detalhes daquele imóvel aparecem numa certidão de inteiro teor com ônus. Por favor, visite essa aula, assista com muito cuidado, vai fazer diferença no seu dia a dia, eu garanto. Então, na captação, após verificar essa condição de foreiro, vai estar escrito lá no registro, na certidão vai estar escrito. Você vai informar o proprietário. Aí você pode me dizer, Diógenes, por que eu vou informar o proprietário? Meus amigos, meu amigo, minha amiga que está aí me vendo agora. O mais provável é que o proprietário do imóvel nem saiba o que aquilo significa. A realidade é essa, o mais provável é esse. E olha, não é raro encontrarmos, inclusive no nosso meio, corretores profissionais que trabalham com isso no dia a dia e que não conseguem explicar isso em detalhes ou trabalhar com o devido cuidado em relação a isso. Então, você que está aqui nessa aula já vai se destacar, porque você sabe como trabalhar isso, e quando você apresentar isso ao proprietário, quando você apresentar isso ao comprador, proprietário e comprador vão ver que estão tratando com um profissional diferenciado. Então você vai esclarecer tudo, conversar com eles, basicamente o que nós estamos conversando aqui, explicar como tudo isso funciona, perguntar se ele entende as obrigações que tem em relação a esse imóvel e verificar se está tudo em dia, principalmente a questão do foro aí, tá bom? E nós vamos já saber onde verificar, de que forma verificar se está tudo certo, se está tudo em dia. Eu já falei aqui durante a aula. Se você pegou, anotou aí, já manda um comentário aqui falando. Eu já sei. Então, no processo de oferta e venda, informar aos proponentes a condição do imóvel, pois haverá foro e laudêmio. Quem é que paga foro? Quem é que paga laudêmio? Vou deixar para o final da aula, junto com aquela informação do ITBI e do IPTU. Tá ok? Vamos avançar. O principal é você entender agora que tem que conversar com o vendedor, explicar tudo em relação a essa condição e também a cada pessoa que for visitar esse imóvel, oportunamente, na melhor estratégia possível, mas informe da situação do imóvel, perfeito? Não deixe de informar tudo às partes, isso pode custar a sua venda. Você imagina, na hora que a venda acontece e somente depois de tudo acontecer, você vai informar que existe esse custo a mais de foro e laudêmio. Foro é 0,6% anual.
Laudêmio é 5% do valor do imóvel. Se nós estivermos falando aqui de um imóvel de R$1 milhão, é R$50 mil. Não é brincadeira. Imóvel, qualquer imóvel, a gente está falando de valores expressivos. Então, se você fala isso na hora errada, simplesmente o negócio pode cair. Como a gente diz aqui no nosso jargão, né? A venda caiu. Nós não queremos isso. Para isso que estamos estudando. Então, o atraso ou não pagamento das taxas incide na inclusão do terreno na dívida ativa da União e cadastro de inadimplentes. A pessoa pode até perder esse imóvel, porque está na dívida ativa da União, dependendo da gravidade de tempo que está sendo devido, pode chegar a perder esse imóvel para leilão, acontecer alguma coisa. Para saber se o imóvel é foreiro e pertence à União, basta conferir a situação da propriedade no Serviço de Patrimônio da União ou Secretaria de Patrimônio da União. Entra nesse site e você vai verificar se o imóvel faz parte, se ele é pertencente à União. Você verifica o registro, viu que é foreiro, se estiver dizendo foreiro municipal, é do município, mas tem lá foreiro, pô, será que é da União? Deixa eu ver aqui, pá, veio no Secretaria do Patrimônio da União, você vai verificar isso. Peça ao atual morador do imóvel também a certidão de autorização para transferência de titularidade. Esse documento, é isso mesmo, esse documento garante que a transação será aprovada, desde que seja feito o pagamento do laudêmio. Para solicitar a certidão é simples, no site da STU. É possível emitir a certidão de autorização para transferência, calcular o laudêmio e pagar as eventuais taxas atrasadas. Então, você vai consultar o imóvel, vai ver se existe algum atraso em foro. Se tiver tudo ok, você solicita a certidão de autorização para a transferência de titularidade. Queremos transferir a titularidade desse aforamento. Então, você solicita essa autorização, gera o laudêmio, paga o laudêmio, e aí sim, com tudo isso em mãos, você pode dar entrada no cartório. O não pagamento de foro e laudêmio, em casos mais graves, pode causar o quê? O cancelamento do aforamento no registro de imóveis e a perda do domínio do imóvel. Como eu falei, a pessoa pode até perder o imóvel. Vamos avançar. Ao final, estamos chegando aqui ao final da nossa aula, eu prometi duas informações. Uma já está aqui. ITBI e IPTU também são cobrados em imóveis foreiros. Então, a realidade é a seguinte: se o imóvel é foreiro, se ele é vinculado por meio de um aforamento entre o dono real do imóvel e a pessoa que tem o domínio útil, ele vai ter essa despesa a mais. Então, vamos imaginar, anualmente tem despesa de quê? IPTU e foro. E na venda, na transmissão, na transferência onerosa, tem a despesa do ITBI e laudêmio. Muito bem. Quanto é o foro? 0,6% do valor do terreno. Quanto é o laudêmio? 5% do valor total do imóvel. Quem é, meus amigos, que paga? Quem paga o foro? O que temos de configurado no nosso mercado, nas relações de compra e venda de imóveis foreiros que eu já observei e que acompanho em nosso mercado, quem paga o foro, imagina que o imóvel está sendo vendido, tá? Por favor, o imóvel está sendo vendido, tem um vendedor e tem um comprador, beleza? Quem paga o foro? Quem paga o foro? Basta você lembrar de IPTU e ITBI. Quem paga o foro, dica, o vendedor. É como fosse o IPTU do imóvel, né? Então, todo ano tem que pagar. O vendedor, ele tem que manter o pagamento do foro em dias. E por semelhança com o ITBI, quem paga o laudêmio? Quem paga o laudêmio?
É o comprador. Certo? Então é o comprador. Isso, se você tem desde o início, daí a importância, se você tem desde o início uma situação bem conversada com o vendedor, explicando tudo o que precisa saber em relação a aforamento, se você tem desde o primeiro momento onde uma pessoa manifestou interesse naquele imóvel, se você tem a situação bem conversada com o comprador, você vai conseguir chegar nessa solução aqui sem grandes complicações, porque faz-se as acomodações necessárias em termos de proposta, de negociação, para que se comporte tudo ali no preço do imóvel. Na verdade é isso, mas se a gente pensar de forma rápida, para não ter dúvida, quem paga o foro? Vendedor, se assemelha a IPTU. Quem paga o laudêmio? Comprador, se assemelha ao ITBI, tá certo? Agora, tudo cabe negociação, tudo cabe entendimento. E quanto antes você se antecipar, corretor, a essa situação e esclarecer tudo isso a todas as partes envolvidas, melhor para você, profissional, e por consequência também melhor para as partes envolvidas, tá ok? E aí a venda vai acontecer e todos sairão disso de uma forma satisfeita, como tem que ser, tá bom? Eu espero que você que está aí do outro lado me assistindo tenha gostado deste conteúdo, que tenha sido relevante para você. Peço mais uma vez que você deixe aqui o seu like, que você possa compartilhar com os seus grupos de corretores esse conteúdo que é tão sensível ao nosso mercado e que eu vejo ser pouco abordado no nosso dia a dia, tá bom? E além disso, por favor também, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa estar juntos semanalmente, conversando sobre o dia a dia, sobre os assuntos inerentes ao dia a dia da profissão do corretor de imóvel, para que juntos a gente possa crescer, melhorar e alcançar níveis cada vez maiores em nossa profissão. Por aqui eu me despeço, agradeço desde já pelo seu tempo, pela sua paciência, espero ter contribuído e até a próxima semana, até a próxima aula. Aulas sempre terças e quintas, sendo liberadas no nosso canal aqui no YouTube até às 21 horas da noite. Meu muito obrigado e um forte abraço.